Na hora de procurar assistência hospitalar, muita gente reclama do excesso de burocracia, seja na rede pública ou particular. Deixar cheque calção, preencher um monte de formulários, enfrentar restrição da entrada de acompanhantes. O que é permitido ou não? A repórter Iana Coimbra está com uma advogada que vai dar todas as orientações. Boa tarde, Iana. Olá, boa tarde. Pois é, o problema é que muitas vezes naquela hora do aperto que a pessoa precisa, ela acaba fazendo o que tem que fazer porque precisa do atendimento. Mas para tirar essas dúvidas agora, eu vou conversar com uma advogada, a doutora Mariana Rezende Batista, que tem as informações para a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Vamos começar falando sobre o cheque calção, porque muita gente tem essa dúvida. O hospital, ele pode cobrar isso do paciente? Não pode, é abusiva, é uma prática abusiva, é ilegal. Isso já foi regulamentado pela ANS desde 2003 e é uma prática abusiva, não pode ser cobrado cheque calção. Na hora, se a pessoa está naquela situação ali e vê que o hospital está exigindo, vai precisar daquele cheque calção, o que ela pode fazer? É importante o paciente ele sempre ter tudo documentado, para depois ele poder fazer uma reclamação, procurar o judiciário, se caso ele for passar por essa prática abusiva. Uma outra situação que também tem sido muito frequente com algumas mulheres é na hora do parto, vai ali fazer uma cesárea ou ter um parto normal e quer a companhia ou do pai ou de um outro acompanhante e não consegue. O hospital ele tem esse direito de barrar o acompanhante? Não tem, é direito da gestante pela Lei 11.108 a ter esse acompanhamento, seja do marido ou seja de um outro acompanhante que ela precisar. Esse direito ao acompanhante é só da gestante? Não, o direito ao acompanhante ele é da pessoa com deficiência, idoso, criança e da gestante. Existem alguns procedimentos, até mesmo como parto, em que é permitido em que o acompanhante esteja presente numa sala de cirurgia, por exemplo, em que existe a cobrança daquela roupa esterilizada. O hospital ele pode fazer essa cobrança? O hospital não pode fazer essa cobrança diretamente do usuário. Essa cobrança ela pode ser feita do prestador de serviço, no caso, por exemplo, do plano de saúde, mas não pode ser feito do usuário. Vamos falar agora sobre o horário das visitas. Existe alguma orientação em relação a isso? O hospital ele pode determinar o horário permitido para visita? Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde que fala que a visita ela tem que ser no mínimo 2 horas diárias. E existe também uma política nacional de humanização que recomenda os hospitais a ter a visita livre, porque eles falam que a visita livre ela tem uma melhora para o paciente por conviver com a família, com amigos. Então, existe uma lei, uma portaria nesse sentido e essa recomendação do Ministério da Saúde. Em relação à alimentação dos acompanhantes, ela também pode ser cobrada? Essa alimentação ela tem que ser vista antes com o hospital. Isso é de cada hospital. Então é importante que o usuário antes ele ligue no hospital e procure se informar. Doutora, e a pessoa que se sentir lesada, que teve essa situação de ter sido cobrado um cheque calção, de ter cobrado a roupa do acompanhante, ou então de não ter conseguido um acompanhante, o que ela deve fazer? Ela deve sempre ligar para a ANS ou para outro órgão competente e sempre ter em mãos os protocolos, os e-mails, todas as solicitações, porque caso ela tenha sido lesada e não consiga resolver, ela pode procurar um advogado, pode procurar o judiciário para que resguarde o seu direito. Ter essa informação também antes de escolher um hospital também ajuda? Sim, é muito importante que ela procure um hospital antes, converse, procure se informar, para que ela não corra o risco de ser prejudicada na hora que chegar no hospital. Doutora, muito obrigada pelas informações, pela entrevista aqui no MGTV Primeira Edição. Arthur, Isabela, estão aí as informações que fazem bem para todo mundo antes de passar por esse tipo de situação. É com vocês. Que já é muito delicada às vezes e quando enfrenta-se a burocracia piora, né? Obrigado às duas. Tchau.